Livro O Homem e a Eternidade, a Vida Eterna e a Profundidade da Alma. Padre Garrigou Lagrange. Quinta parte. O Céu. A plenitude da vida eterna, seu frescor sempre novo. O céu é o lugar, e mais ainda, o estado da suprema beatitude. Se Deus não tivesse criado nenhum corpo, mas somente puros espíritos, o céu não seria um lugar, mas somente o estado dos anjos que gozam da posse de Deus. De fato, o céu é também o lugar onde se encontram a humanidade de Jesus depois da Ascensão, a bem-aventurada Virgem Maria depois da Assunção, os anjos e as almas dos santos. Embora não possamos dizer com certeza onde se encontra este lugar com relação ao conjunto do universo, a revelação não permite, como veremos, duvidar da sua existência. Falaremos primeiro da existência do céu ou da beatitude celeste, depois veremos qual é a natureza desta beatitude, o que é a visão beatífica, o amor beatífico e a beatitude acidental. Capítulo 1. A existência do céu ou da beatitude celeste. A Igreja ensina como verdade de fé, definida por Bento XII, 1336, as almas de todos os santos, que não têm mais nada para purificar, estão no céu, mesmo antes da ressurreição dos corpos e do juízo final. Eles veem a essência divina por uma visão intuitiva e facial, sem intermédio de nenhuma criatura, cuja vista se interporia. Por essa visão, gozam da essência divina. São verdadeiramente bem-aventurados, têm a vida e o repouso eterno. O Concílio de Florença diz mais brevemente que as almas em estado de graça, após serem purificadas, entram no céu, veem claramente Deus uno e trino, como é em si mesmo, de um modo mais ou menos perfeito, conforme a diversidade de seus méritos. O testemunho da Escritura. No Antigo Testamento se encontra uma revelação progressiva sobre a remuneração dos justos após a morte. Essa revelação é ainda bem obscura nos primeiros livros, porque o Antigo Testamento está ordenado não imediatamente à vida eterna, mas à vinda do Salvador prometido, o qual, após sua morte, abrirá para os justos as portas do céu. Isso constitui uma grandíssima diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, onde a expressão vida eterna é frequente, enquanto é rara no Antigo. Antes dos profetas, disse que as almas dos defuntos descem ao Sheol, onde não tem mais méritos. A recompensa reservada aos bons se esclarece pouco a pouco, em oposição aos castigos dos ímpios. Disse no Gênesis que Abraão, após sua morte, foi unir-se aos seus. O Senhor é chamado o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e sua bênção permanece sobre eles. Além disso, lemos muitas vezes que é Javé que conduz ao Sheol e que traz de volta, que dá a morte e a vida. De Moisés, disse que após sua morte foi reunido aos seus. Os profetas falam mais claramente da recompensa reservada aos justos após a morte. Isaías diz: os céus e a terra serão renovados, e a alegria dos eleitos será eterna. Daniel diz: Deus do céu suscitará um reino, que possuirão para sempre, por uma eternidade de eternidades. Todas as soberanias renderão seu tributo de obediência. No livro da sabedoria, lê-se: as almas dos justos estão na mão de Deus, estão na paz. Deus achou-os dignos de si. Os que são fiéis habitarão com ele no amor, porque seus eleitos são dignos de favor e misericórdia. Os salmos dizem o mesmo. O Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão a sua face. Cheios de alegrias em tua presença e delícias à tua direita, perpetuamente. Quanto a mim, com justiça, verei tua face. Ao despertar, eu me saciarei com a tua imagem. Deus, porém, livrará a minha alma do Sheol, tomando-me consigo. O Novo Testamento é o anúncio próximo do reino dos céus, onde os puros de coração verão a Deus
e serão semelhantes aos anjos que veem a face do Pai. Somente os justos farão parte do reino, onde reinarão com Jesus Cristo, que já subiu ao céu. São Paulo diz: a caridade jamais acabará. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Ora, Deus nos conhece imediatamente. Nós também, portanto, o conheceremos. São Paulo diz ainda que o objeto desta visão ultrapassa tudo o que o olho pode ver, o ouvido ouvir e o coração desejar. A segunda epístola aos Coríntios opõe a fé à clara visão de Deus e o gozo de sua presença. No momento, cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. São João diz no quarto evangelho essas palavras de Jesus: a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Na primeira de suas epístolas, ele diz: seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como ele é. No Apocalipse, lê-se que na Jerusalém celeste estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos verão a sua face. Desde o Gênesis até o último livro do Novo Testamento, vemos a continuidade desta revelação. É como um rio, cuja fonte não permite ainda prever o que será, mas que se torna cada vez mais largo, majestoso e poderoso. O sentido pleno destas palavras divinas se manifesta cada vez mais na contemplação das almas interiores e não aparecerá completamente senão no momento da entrada no céu. Testemunho da tradição. A existência da visão beatífica está afirmada de um modo claro e explícito pelos padres da era apostólica. Um grande pensamento anima todos os escritos de Santo Inácio de Antioquia, o da posse de Deus na pura luz. São Policarpo espera também a promessa prometida aos mártires, a reunião com Cristo à direita de Deus. Se o erro milenarista é acolhido pelos primeiros apologistas, como São Justino e Tertuliano, se eles pensam que a entrada dos justos no reino dos céus será atrasada até a ressurreição geral e o juízo final, nem mesmo eles põem em dúvida a existência do céu. E, igualmente, desde os primeiros séculos, muitos padres afirmam que as almas dos mártires, imediatamente após a morte, gozam da posse de Deus sem esperar a ressurreição geral, e no século IV, essa doutrina é comumente recebida. Entre os padres anteriores ao Concílio de Nicéia, que mais claramente afirmaram a existência da visão beatífica, deve-se citar Santo Irineu, que escreve: o que Deus concede àqueles que amam é vê-lo, como pronunciaram os profetas. O homem por si mesmo não pode ver a Deus, mas Deus quer ser visto por nós e o concede àqueles que quer e como quer. Santo Hipólito fala o mesmo. Na escola de Alexandria, Clemente de Alexandria diz que aos eleitos está reservada a visão de Deus pela graça de Cristo. Orígenes afirma também que eles têm a clara visão de Deus. São João Crisóstomo é menos claro, mas repete as palavras de São Paulo. Veremos Deus, não por um enigma ou no espelho, mas face a face. Na África, São Cipriano escreve: que glória e que alegria ser admitido para ver a Deus, ser honrado com Cristo nosso Senhor. Será a alegria da salvação e da luz eterna, com os justos e todos os amigos de Deus, neste reino, onde a imortalidade está assegurada. Quando a luz de Deus brilhar sobre nós, seremos felizes, com uma felicidade inconcebível, e participaremos para sempre do reino de Cristo. Santo Agostinho repete frequentemente, e com o mais impressionante relevo, que todos os santos no céu, como os anjos, gozam da visão de Deus com Cristo. Razões de conveniência da possibilidade da existência da visão beatífica. Na Idade Média, no século XII, alguns heréticos, como Amaurico, de Bena, sustentaram que nossa inteligência e a inteligência angélica
mesmo ajudadas por uma luz sobrenatural, não podem ver a Deus imediatamente, mas somente a irradiação criada da essência divina, tal como o olho do pássaro noturno é muito frágil para ver o sol. Outros, ao contrário, como os begardos, diziam que a visão beatífica se deve à nossa natureza e não exige uma luz sobrenatural. Segundo a Igreja, a verdade está como num cimo, que se eleva no meio e acima dessas posições contrárias uma à outra. Em outras palavras, a visão beatífica é uma visão imediata de Deus, mas é essencialmente sobrenatural. O que se segue da questão que nos ocupa? A razão, unicamente por suas forças, não pode demonstrar a existência da visão beatífica, porque é dom gratuito, que depende do livre arbítrio de Deus e que não se deve à nossa natureza, nem àquela dos anjos, como claramente afirmou a Igreja contra Bai. O objeto da visão beatífica, com efeito, não é senão o mesmo objeto do conhecimento incriado de Deus, que ultrapassa, porém, o objeto natural de toda inteligência criada ou criável, que é imensamente inferior a Deus. A razão, unicamente por suas forças, segundo a maior parte dos teólogos, especialmente dos tomistas, não pode também provar positivamente e apoditicamente a possibilidade da visão beatífica, porque essa não é somente gratuita, como já é um milagre, mas essencialmente sobrenatural, como a graça que supõe. Assim como os mistérios da Santíssima Trindade, da encarnação, da redenção, ela ultrapassa a esfera de demonstrável. Enquanto o milagre, naturalmente cognoscível, só é sobrenatural pelo modo de sua produção, por exemplo, a ressurreição sobrenaturalmente restitui ao cadáver a vida natural. A visão beatífica, como a graça e a luz da glória que ela exige, é sobrenatural por sua própria essência. Ela ultrapassa, portanto, o alcance de nossas observações, como acontece com os mistérios propriamente ditos. Já explicamos longamente em outro lugar esse ponto de doutrina. No entanto, a maioria dos teólogos, em particular Santo Tomás, deram razões de conveniência da possibilidade e da existência da visão beatífica, sobretudo uma razão muito profunda, que constitui uma probabilidade muito séria e que pode ser sempre mais aprofundada, sem contudo chegar a fornecer uma demonstração rigorosa. Assim como se pode sempre multiplicar os lados do polígono inscrito numa circunferência sem que nunca se identifique com ela. Essa razão de conveniência é aquela exposta por Santo Tomás. Há no homem um desejo natural de conhecer a causa quando vê o efeito. Daí nasce o assombro, enquanto a causa não é conhecida. Se, portanto, a inteligência humana não pode chegar a conhecer a causa primeira de todas as coisas, esse desejo natural continuará inútil. Santo Tomás diz mais explicitamente: o objeto da inteligência é a essência ou a natureza das coisas, e essa faculdade mais se aproxima de sua perfeição quanto melhor conhece as coisas. Assim, quando conhecemos um efeito, há em nós um desejo natural de conhecer a essência ou natureza de sua causa. Se, portanto, não podemos chegar a conhecer a essência da causa primeira, mas somente sua existência, esse desejo natural não será completamente satisfeito, e o homem não será perfeitamente feliz. Muito se escreveu sobre esse argumento. O examinamos longamente em outro lugar. Aqui só dizemos o essencial. Esse desejo natural não pode ser um desejo eficaz ou de exigência, porque a visão beatífica é um dom gratuito, como a Igreja afirmou contra Bai. Mas é um desejo condicional e ineficaz. Se for do agrado de Deus, concede-nos esse dom gratuito. Assim, o cultivador deseja a chuva, se a providência a quiser conceder. Esse desejo fundamenta um sério argumento de conveniência em favor da existência da visão beatífica, mas não prova positivamente e apoditicamente mesmo a simples possibilidade dela, porque esta visão é essencialmente sobrenatural, como a graça e a luz da glória que ela supõe e exige.
e demonstrar sua possibilidade seria provar aporeticamente a possibilidade da graça e da luz da glória que ultrapassam a esfera do demonstrável. Ao menos esse argumento mostra que ninguém pode estabelecer a impossibilidade da visão beatífica, permite refutar as razões contrárias, e isso é muito. Explica-se melhor isso observando que já o filósofo, unicamente pela razão, pode provar com certeza a existência de Deus e seus principais atributos. Mas permanece uma grande obscuridade sobre a conciliação íntima destes atributos, em especial a conciliação da imutabilidade absoluta com a soberana liberdade, da infinita justiça com a infinita misericórdia, da onipotente bondade com a permissão divina, dos maiores males na ordem física e moral. Daí o desejo natural, condicional e eficaz de ver a própria essência da causa primeira, porque só esta visão imediata mostrará a íntima conciliação destes atributos divinos, cuja essência de Deus é o princípio, e que são contidos formalmente na sua eminência. Esse desejo natural de ver a Deus foi admiravelmente expresso por Platão no Banquete, quando diz que é preciso se elevar do amor do belo sensível ao amor da beleza intelectual e moral, e ao amor da beleza suprema, eternamente subsistente em si mesma. Ele conclui: que pensar de um mortal a quem fosse dado contemplar a beleza pura, simples, sem mistura, não revestida de carne e dores humanas e de todas as outras vaidades perecíveis, mas a própria beleza divina? Não crês que este homem, sendo o único que percebe a beleza, pela faculdade através do qual o belo é perceptível, será o único a poder gerar, não imagens de virtude, mas verdadeiras virtudes, porque é à verdade que ele se apega? Ora, é aquele que gera e nutre a verdadeira virtude que pertence ser querido por Deus, e se algum homem deve ser imortal, é especialmente esse. Essas palavras de Platão estão confirmadas, por sua vez, por todas as aspirações da alma humana que se encontram, ainda que frequentemente alteradas, em várias religiões. Este argumento de conveniência em favor da possibilidade da existência da visão beatífica pode se propor independentemente da revelação divina e sem supor que fomos chamados à vida da graça. Bem mais, esse próprio argumento mostra a conveniência de nossa elevação a esta vida sobrenatural. Mas supondo esta elevação, podemos dizer também: há em nós um desejo connatural de ver a Deus, que procede da graça, segundo a natureza, da esperança infusa e da caridade. A graça, com efeito, é o germe da glória, e este germe tende, por si mesmo, ao seu florescimento final. Não é mais, então, somente um desejo condicional e ineficaz, mas um desejo que deve se realizar, se não em cada um dos justos, porque muitos podem desfalecer e não continuar a responder ao apelo divino, mas ao menos a um bom número deles que serão fiéis. Essa razão é tão forte que Jesus diz várias vezes no Evangelho de São João: aquele que crê em mim, com uma fé viva, unida à caridade, tem a vida eterna. Ele já tem a vida eterna começada, porque a fé infusa tende à visão que esperamos. Além disso, a graça santificante e a caridade, que estão no justo por si mesmas, devem durar eternamente, e de fato durariam para sempre, se o vaso frágil no qual foram recebidas não viesse ele mesmo a se quebrar, se a vontade não se afastasse de Deus pelo pecado mortal, e às vezes para sempre. Sejam quais forem estas quedas, a vida da graça na terra é a mesma, no seu fundo, que a vida do céu, como o germe contido na semente, é da mesma natureza que o carvalho plenamente desenvolvido que brotará dela. É a mesma vida no seu fundo, porque quando a fé der lugar à visão, e a esperança, à posse de Deus, a graça santificante e a caridade, que desde agora estão no justo, durarão eternamente. A caridade nunca há de acabar.
Esse desejo connatural e sobrenatural, procedente da graça, segundo natureza, é constantemente renovado em nós pela palavra do Salvador. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis. E esse desejo que Santo Agostinho exprime dizendo: Senhor, criaste-nos para ti, e o nosso coração anda irrequieto, enquanto não descansa em ti. Eis o que a revelação diz àquele que tem fé, o que confirma grandemente o argumento de conveniência que desenvolvemos um pouco mais acima, só do ponto de vista racional. Explica-se, portanto, com qual firmeza a Igreja respondeu àqueles que consideravam como impossível a visão imediata de Deus, e dizem que os bem-aventurados não podem ver senão a irradiação criada da divina essência, tal como os pássaros, noturnos, são incapazes de suportar o esplendor do sol. Certamente isso é verdade para toda inteligência criada e criável, levando em conta unicamente suas forças naturais. Mas não o é para a verdadeira inteligência criada, sobrenaturalizada pela graça consumada e a luz da glória, que são uma participação na natureza e na vida íntima de Deus. Capítulo 2. Qual a natureza da eterna beatitude? Deve-se considerar primeiro a eterna beatitude por parte do objeto capaz de nos tornar plenamente felizes e em seguida por parte do sujeito e de suas faculdades. A beatitude encarada por parte do seu objeto. Santo Tomás define o objeto da beatitude: o bem perfeito que dá o repouso e satisfaz plenamente o desejo do ser racional. E acrescenta: só o bem incriado e infinito pode satisfazer plenamente o desejo de uma criatura que pela inteligência concebe o bem universal. Enquanto verdadeiro está formalmente no espírito que julga o bem, em conformidade com as coisas, o objeto da vontade está nas coisas boas. O desejo natural ou connatural da vontade se dirige, portanto, não à ideia abstrata do bem, mas ao bem real, e não pode encontrar a verdadeira felicidade em nenhum bem finito e limitado, mas somente no sumo bem, que é o bem universal, por seu próprio ser ou por sua perfeição, e a fonte de todos os outros. É impossível que o homem encontre a verdadeira felicidade que deseja naturalmente em um bem limitado, prazeres, riquezas, honra, glória, poder, conhecimento das ciências, etc. Porque nossa inteligência, constatando imediatamente o limite, concebe um bem superior e nos leva a desejá-lo. Deve-se repetir: nossa vontade, iluminada pela inteligência, é de uma profundeza sem medida, que só Deus pode satisfazer. É o que fazia Santo Agostinho dizer: infeliz aquele que conhece todas as coisas e que não vos conhece, meu Deus. Feliz aquele que vos conhece, embora as ignore. Quanto àquele que vos conhece e conhece também estas coisas, e não é mais feliz por conhecê-las, mas só o conhecimento que tem de vós o torna feliz, desde que vos conheça como Deus, também vos glorifique como Deus, vos agradeça por vossos dons, e não se perca na vaidade dos seus pensamentos. Distinguimos a beatitude natural e a beatitude sobrenatural. A beatitude natural consiste no conhecimento e amor de Deus, alcançados unicamente pelas faculdades naturais. E se o homem tivesse sido criado num estado puramente natural, teria por sua fidelidade ao dever merecido essa beatitude, um conhecimento natural de Deus por reflexo de suas perfeições nas criaturas, conhecimento sem mistura de erro e um amor racional a Deus, autor da natureza, de Deus Criador, amor feito de respeito, de submissão, de fidelidade, de reconhecimento, não de filho, mas de bom servo, com relação ao melhor dos senhores. A beatitude sobrenatural, aquela de que falamos, ultrapassa sem medidas as forças naturais e as exigências de toda a natureza criada, mesmo das naturezas angélicas mais altas e daquelas que Deus ainda poderia criar.
consiste numa participação na própria beatitude de Deus, daquela que ele goza, vendo-se e amando-se a si mesmo desde toda a eternidade. Assim disse na parábola dos talentos ao servo bom: entra na própria beatitude do teu Senhor. Toma parte na minha própria beatitude. Somos chamados a ver a Deus como Ele se vê, a amá-lo como Ele se ama. Verdadeiramente, a profundidade de nossa vontade é tal que só Deus, visto face a face, pode satisfazê-la e irresistivelmente atraí-la. Essa profundidade que nossa vontade possui, por sua própria natureza, é aumentada, em certo modo, pela esperança infusa e a caridade que dilatam, por assim dizer, nosso coração, aprofundando sua capacidade de amor e suscitando em nós aspirações mais profundas e mais altas que as aspirações naturais, mais íntimas e mais elevadas. Santo Agostinho o exprime dizendo: Deus é o objeto de nossos desejos, Ele que veremos sem fim, que amaremos sem cansaço e glorificaremos para sempre sem fadiga. A beatitude formal. Se tal é o objeto da eterna beatitude, o que a constitui formalmente do lado do sujeito e de suas faculdades? Todos os teólogos admitem que a beatitude essencial dos justos consiste numa união vital com Deus pelas faculdades superiores, inteligência e vontade, isto é, na visão beatífica e no amor que dela resulta. Santo Tomás se pergunta se ela está formalmente na visão ou no amor. Segundo ele, seus discípulos, a beatitude essencial consiste formalmente na posse de Deus. Ora, é pela visão beatífica que os santos no céu possuem a Deus, e o amor beatífico segue esta posse, porque pressupõe a presença de Deus visto face a face. O amor, com efeito, se dirige, seja para o fim ainda ausente, quanto o deseja, seja para o fim já presente, quando o goza e repousa nele. Essa alegria já supõe a posse de Deus pela visão imediata. O amor vem antes ou depois da posse, não a constitui. Ao contrário, a inteligência, pela intuição, recebe o objeto em si. Intussuscepção. De uma certa maneira, se torna o objeto conhecido, enquanto a vontade permanece, por assim dizer, fora deste objeto recebido na inteligência intuitiva. Assim não podemos nos deleitar numa paisagem, se primeiro não podemos contemplá-la, e não nos deleitamos com uma sinfonia de Beethoven, se não a escutamos. O deleite segue o conhecimento que nos faz tomar posse dessa beleza na qual a alma se compraz. A beatitude essencial consiste, portanto, formalmente na visão imediata e tem seu complemento e sua consumação no amor, que deriva da visão da infinita bondade. Dela deriva do mesmo modo como as propriedades do homem, sua liberdade, sua moralidade, sua sociabilidade, derivam de sua natureza de ser racional. Essa doutrina encontra fundamento em vários textos da Sagrada Escritura. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Seremos semelhantes a Deus, portanto o veremos como Ele é. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Enfim, esse ensinamento de Santo Tomás é conforme ao que ele estabelece sobre as relações entre a inteligência e a vontade. Segundo ele, a inteligência é superior à vontade, que ela dirige, porque tem um objeto mais absoluto e mais universal, o ser enquanto verdadeiro. O objeto da vontade é, com efeito, o bem, que supõe o ser e o verdadeiro, sem o qual não seria um verdadeiro bem, mas somente um bem aparente e ilusório. Escoto e os escotistas falam, ao contrário desta posição, que a vontade é superior à inteligência, e sustentam que a beatitude essencial do justo consiste formalmente no amor beatífico, ao qual a visão seria ordenada,
mesmo subordinada, e falam do amor da caridade, pela qual o bem-aventurado ama a Deus por si mesmo. Os tomistas respondem: Escoto considera a beatitude como estado concreto, que comporta vários elementos e que muito certamente termina no amor. Mas se trata agora de determinar a natureza da beatitude, o que a constitui formalmente, o princípio de onde derivam suas propriedades. E deste ponto de vista, os tomistas mantêm com razão que a inteligência é superior à vontade, que ela dirige, que a beatitude formal é essencialmente a posse de Deus, e que essa posse se faz pela visão imediata, como dizem os textos da Escritura já citados. Eles acrescentam: na terra é mais perfeito amar a Deus que conhecê-lo, porque nosso conhecimento lhe impõe o limite de nossas ideias limitadas, enquanto que nosso amor, livre e meritório, se eleva até ele. Mas no céu, nosso conhecimento não será mais imperfeito, será puramente intuitivo, superior a toda ideia criada, e o amor beatífico seguirá necessariamente a visão, como uma propriedade da beatitude, porque não será livre, mas acima da liberdade, como veremos. Bento XII, na sua Constituição, Benedictus Deus, insiste também na visão comumente chamada beatífica, porque ela beatifica, e sem ela, a eterna beatitude não existe. Soares, após ter examinado a posição de Santo Tomás e aquela de Escoto, propõe dizer que a beatitude essencial consiste formalmente, ao mesmo tempo, na visão e no amor. Os tomistas respondem: se assim fosse, a inteligência e a vontade não seriam subordinadas, mas coordenadas, ex aequo, em pé de igualdade, como dois indivíduos muito semelhantes de uma mesma espécie. Ora, não é assim. A inteligência e a vontade são duas faculdades especificamente distintas e, portanto, desiguais. A vontade é subordinada à inteligência que a dirige. Ela não se dirige ao verdadeiro bem, senão da condição de seguir o juízo reto da inteligência conforme ao real. Não se deseja senão o que se conhece, e não se goza senão o que se possui. O gozo não constitui a posse, mas a supõe. A inteligência e a vontade não são igualmente as primeiras, ex aequo, a possuir a Deus. Há uma ordem estabelecida entre elas. Pela visão, a alma possui a Deus, e pelo amor, dele goza, nele repousa, e o refere a si mesma, como se prefere o infinito a um pobre bem finito. Santo Agostinho, nas suas Confissões, relatando sua conversa com sua mãe em Hóstia sobre o reino dos céus, escreveu: se todas as coisas se calassem após termos falado do Criador, e só ele nos falasse, não mais por elas, mas por si mesmo, como no presente nossa alma se eleva pelo vôo de seu pensamento até a sabedoria eterna, se essa sublime contemplação pudesse continuar, e acabadas todas as outras vias do espírito, só ela absorvesse a alma e a enchesse de alegria toda interior e toda divina, e que a vida eterna fosse semelhante a este arrebatamento em Deus, que acabamos de experimentar por um momento, e após o qual nossa alma suspira ainda, não seria isso a realização destas palavras: entrai na alegria do vosso Senhor? De fato, a beatitude celeste será a consumação da união transformante de que falam Santa Teresa e São João da Cruz, a consumação desta união pela qual a alma justa, deificada, se funde de certo modo em Deus. No céu, esta fusão se fará pela visão imediata e o amor. A alma permanecerá, portanto, inferior a Deus por sua natureza criada, porque só Deus é o próprio ser, aquele que é, e em comparação a ele, somos sempre como se não fôssemos. Ele conservará eternamente nas almas justas, por seu amor, seu ser natural e seu ser de graça, atraindo-as incessantemente a ele. Ele será eternamente nelas, e é ainda mais verdadeiro dizer que serão eternamente nele. Capítulo 3. A excelência da visão beatífica.
Para fazer uma justa ideia desta visão, deve-se ver em que sentido ela é imediata, qual é seu princípio, e depois qual é seu objeto primário e seu objeto secundário. Ela é intuitiva e imediata. Como ensina a Igreja por Bento XII, este ato de inteligência é uma visão clara, intuitiva, imediata da essência divina, sem ser compreensiva, nos faz conhecer a Deus, sicut est, tal qual é em si mesmo. Por sua clareza, essa visão se distingue do conhecimento obscuro que temos de Deus, seja pela razão, seja pela fé. Por seu caráter intuitivo e imediato, essa visão é imensamente superior a todo o conhecimento abstrato, discursivo, analógico, que não atinge a Deus senão partindo de seus efeitos. Ela está muito acima de toda abstração, de todo raciocínio, de toda analogia. É a intuição imediata da realidade suprema do Deus vivo. Também vai muito além de todas as visões intelectuais que alguns grandes místicos recebem aqui na Terra e que permanecem na ordem da fé porque não dão ainda a evidência intrínseca da Trindade. A visão beatífica dá, ao contrário, essa evidência e mostra que se Deus não fosse trino, não seria Deus. Somos, portanto, chamados a ver a Deus não somente no espelho das criaturas, por perfeitas que sejam, não somente por sua irradiação no mundo dos anjos, mas a vê-lo imediatamente, sem intermédio de nenhuma criatura, cuja visão se interporia, melhor mesmo do que vemos, às pessoas com que falamos, porque Deus, sendo todo espiritual, estará intimamente presente na nossa inteligência e a iluminará e fortificará para lhe dar a força de vê-lo. Como mostra Santo Tomás, entre Deus e nós não haverá nem mesmo o intermédio de uma ideia, porque toda ideia criada, mesmo infusa, por mais elevada que se suponha, será sempre uma participação limitada da verdade e não poderá, portanto, representar tal qual é em si aquele que é o próprio ser, a verdade infinita, a sabedoria sem limites, a fonte infinitamente luminosa de todo o saber. Nunca uma ideia criada poderá representar tal qual é em si aquele que é o próprio pensamento, o ipsum intelligere subsistens, um puro raio intelectual eternamente subsistente. Assim, o copo de uma criança, diz Santo Agostinho, não pode conter o oceano. Não poderemos também, dizem os tomistas, exprimir nossa contemplação numa palavra, mesmo numa palavra interior, num verbo mental, porque este verbo criado e finito não poderia exprimir o infinito, tal qual é em si. Essa contemplação imediata nos absorverá, de certo modo, em Deus, nos deixando sem palavras para traduzi-la, porque um único verbo pode exprimir perfeitamente a essência divina, o verbo gerado desde toda a eternidade pelo Pai. A essência divina, sendo sumamente inteligível por si mesma e mais íntima de nós que nós mesmos, em nossa inteligência fortificada e iluminada, fará o papel de ideia impressa e expressa. Não pode-se conceber na ordem do conhecimento uma união mais íntima, embora comporte diversos graus. Já aqui na Terra, quando estamos diante de um espetáculo sublime e não encontramos palavras para exprimi-lo, dizemos que é inefável ou indizível. Com mais forte razão, diremos o mesmo à visão de Deus face a face. Intuitiva e absolutamente imediata, essa visão não será, contudo, compreensiva, como aquela que Deus tem de si mesmo. Só Ele pode se conhecer tanto quanto é cognoscível. Não há aqui contradição alguma. Aqui na Terra, várias pessoas veem a mesma paisagem mais ou menos bem, conforme tem uma vista melhor ou pior. Cada um, no entanto, vê toda a paisagem. Do mesmo modo, várias inteligências captam mais ou menos profundamente a mesma verdade enunciada, conforme elas são mais ou menos penetrantes. Cada uma delas capta toda a proposição enunciada, sujeito, verbo e atributo, mais ou menos perfeitamente. Do mesmo modo, no céu, todos os bem-aventurados veem a Deus imediatamente,
mas com uma penetração diferente proporcional aos seus méritos, e nunca tão profundamente quanto o próprio Deus se conhece, tanto quanto é cognoscível, em tudo o que é, em tudo o que pode, em tudo o que quer. A luz da glória, princípio da visão beatífica. Esta visão intuitiva e imediata alcança assim o próprio objeto da visão incriada que Deus tem de si mesmo. O alcança menos perfeitamente que ele, mas o alcança. Como isso é possível? Seria absolutamente impossível para toda inteligência criada e criável, deixada unicamente às suas forças naturais, porque essas forças são proporcionais ao seu objeto natural, que é infinitamente inferior ao objeto próprio da inteligência divina. A inteligência criada, por alta que seja, tem, portanto, necessidade de uma luz sobrenatural que a eleve, que a fortifique, para que se torne capaz de ver a Deus tal qual é em si. De outro modo, estaria diante dele, como o pássaro noturno diante do sol, não poderia vê-lo. Essa luz recebida de um modo permanente na inteligência dos bem-aventurados é chamada a luz da glória, e ela é neles mais ou menos intensa, segundo o grau de seus méritos e de sua caridade. O Concílio de Viena condenou aqueles que pretendiam que a alma humana não tem necessidade de ser elevada pela luz da glória para ver a Deus e gozar santamente dele. A visão beatífica procede assim da faculdade intelectual dos bem-aventurados, como de seu princípio radical, e ela procede da luz da glória, como de seu princípio próximo, que eleva até a vitalidade de nossa inteligência para lhe dar uma vida nova. Assim, a virtude infusa da caridade eleva a vitalidade de nossa vontade. A luz da glória e a caridade infusa, recebidas nas duas faculdades superiores, derivam da graça santificante consumada, recebida como um enxerto divino na própria essência da alma. Vemos então, cada vez melhor, que a graça santificante merece ser chamada participação da natureza divina, porque ela é um princípio radical das operações que, quando está plenamente desenvolvido, nos torna capazes de ver a Deus imediatamente como ele se vê. Em Deus, a natureza divina é o princípio das operações estritamente divinas, como a visão incriada de si mesmo. Na alma do justo, no céu, a graça santificante é o princípio radical da visão intuitiva da divina essência, visão que tem o mesmo objeto que o conhecimento incriado, sem, contudo, penetrá-lo tão profundamente. O objeto da visão beatífica. O objeto primário e essencial é o próprio Deus. O objeto secundário são as criaturas conhecidas em Deus. Os bem-aventurados veem clara e intuitivamente o próprio Deus, tal qual é, isto é, sua essência, seus atributos e as três pessoas divinas. O Concílio de Florença diz: intuem claramente o próprio Deus tal qual é. Assim, a visão beatífica ultrapassa imensamente não somente a mais sublime filosofia, mas o conhecimento natural dos anjos mais elevados e de todo anjo criável. Os bem-aventurados veem todas as perfeições divinas concentradas e harmonizadas na sua fonte comum, na essência divina que as contém eminente e formalmente, mais e melhor que a luz branca contém as 7 cores do arco-íris. Eles veem também como a misericórdia mais terna e a justiça mais inflexível procedem de um único e mesmo amor, infinitamente generoso e infinitamente santo, como a própria qualidade eminente do amor identifica em si atributos aparentemente tão opostos. Os bem-aventurados veem como a misericórdia e a justiça se unem, de variados modos, em todas as obras de Deus. Eles veem como o amor incriado, mesmo no seu beneplácito mais livre, se identifica com a pura sabedoria, como não há nada nele que não seja sábio, e como nada há na divina sabedoria que não se converte em amor. Eles veem como esse amor se identifica com o sumo bem, sempre amado desde toda a eternidade, como a divina sabedoria se identifica com a verdade primeira,
sempre conhecida. Como todas essas perfeições são unificadas na própria essência daquele que é. Eles contemplam esta eminente simplicidade de Deus, esta pureza e santidade absolutas, condensação de todas as perfeições, sem vestígio de nenhuma imperfeição. Num mesmo e único olhar intelectual, nunca interrompido, veem também a infinita fecundidade da mesma natureza divina florescer em 3 pessoas, a eterna geração do Verbo, esplendor do Pai e imagem de sua substância, a inefável expiração do Santo Espírito, termo do amor mútuo do Pai e do Filho, que eternamente os une na mais íntima difusão deles mesmos. Tal é o primeiro objeto da visão beatífica. Aqui na Terra, não podemos senão enumerar as perfeições divinas, umas após as outras, e não vemos de que maneira íntima se conciliam. Como a infinita bondade se une à permissão do mal e, às vezes, de uma malícia terrível. Dizemos justamente que Deus não permite o mal, senão para o bem maior. Mas esse bem maior ainda não o vemos descoberto. Ao contrário, no céu tudo se esclarecerá. Veremos todo o preço das provações sofridas, veremos mesmo como se conciliam intimamente a infinita justiça tão temível e a ternura da infinita misericórdia, como se conciliam no amor incriado da divina bondade. Porque essa é essencialmente difusa de si mesma, isto é, o princípio da misericórdia. E de outra parte, esta infinita bondade tem o direito de ser amada sobre todas as coisas, isto é o princípio da justiça. Somos na terra como um homem que conhecesse as 7 cores do arco-íris, mas que nunca tivesse visto a luz branca. No céu veremos a luz incriada, e por isso mesmo, como as perfeições divinas mais diferentes se conciliam nela e se unificam. Mas os bem-aventurados veem também em Deus, em Verbo, a santa humanidade que o Filho único assumiu para sempre para a nossa salvação. Eles contemplam nela a graça da união hipostática, a plenitude de graça, de glória e de caridade da Santíssima Alma de Jesus, o valor infinito de seus atos teândricos, o preço sem medida do mistério da redenção, sua irradiação, o valor infinito de cada missa, a vitalidade sobrenatural de todo o corpo místico, da Igreja triunfante, padecente, militante. Veem com admiração o que pertence a Cristo como sacerdote eterno, como juiz dos vivos e dos mortos, como Rei universal de todas as criaturas e Pai dos pobres. Pela mesma visão beatífica, os santos contemplam em Deus a eminente dignidade da Mãe de Deus, sua plenitude de graça, suas virtudes, seus dons, sua mediação universal de corredentora. E como a beatitude é um estado perfeito que comporta a reunião de todos os bens legítimos, cada santo no céu conhece, em Deus, os outros bem-aventurados, sobretudo aqueles que conheceu precedentemente e que sobrenaturalmente amou. Do mesmo modo, cada santo vê, seja em Deus, seja fora de Deus, por meio de ideias criadas, aqueles que ainda estão na terra ou no purgatório e que tiveram uma relação especial com ele. Por exemplo, um fundador de uma ordem conhece tudo o que concerne a sua família religiosa e as orações que seus filhos lhe dirigem. Um pai e uma mãe de família conhecem as necessidades espirituais de seus filhos que estão ainda na terra. Um amigo que chegou ao fim de sua corrida conhece igualmente o que pode facilitar a viagem dos amigos que se dirigem a ele. São Cipriano nos diz: na prática, todos os nossos que chegaram nos esperam, desejam vivamente que participemos da mesma beatitude, estão cheios de solicitude para conosco. A visão beatífica é, portanto, um ato único, sempre idêntico, medido pelo único instante da imóvel eternidade. É, portanto, um ato inamissível, fonte de felicidade dos eleitos, e, como veremos, de sua impecabilidade absoluta. Nesse conhecimento sobrenatural perfeito, tudo se harmoniza. Não há mais perigo de dar demasiada atenção ao que é secundário, perdendo de vista o principal.
Não se veem as coisas corporais senão do alto, em relação com as coisas espirituais. Não se veem aquelas do tempo, senão em relação com a plenitude da vida da eternidade. Não se veem mais os efeitos naturais ou sobrenaturais de Deus, senão como irradiação de sua ação. Esses efeitos, portanto, não podem mais nos deter. Não se veem senão os meios com relação ao fim último, Deus, princípio e fim de tudo. Não é mais a visão horizontal que alcança tudo na linha do tempo, entre o passado e o futuro. É a visão vertical que julga tudo, do alto, pela verdade suprema. Também tudo o que a visão beatífica faz conhecer, leva os santos a amar a Deus acima de tudo, com um amor imutável, e a amar suas criaturas nele, na medida em que são uma manifestação de sua infinita bondade.